É, Vamos derrubar um aí. é. Paulo, parabéns pela live da meio-dia hoje lá com o Lupe, hein? Foi boa, né? Ah, você viu, né? Foi legal, né? Foi legal, parabéns. Obrigado, foi bem legal. É. Paulo, Oi, Erika, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Segunda-feira dá mais quórum, viu? É verdade. Enfim, a gente tentou mudar por dois motivos, viu, Érica? O primeiro, porque segunda-feira eu dou aula a partir das 7 da noite. Sim. Então, fica impossível estar aqui com vocês. E terça e quinta eu também tenho aula, mas eu entro às 8, então eu consigo ficar pelo menos 1 hora com vocês aqui. Mas, fundamentalmente, a mudança se deu porque, como a gente tem muitos temas e a gente queria ampliar esse debate para não adentrar muito setembro, a gente acabou mudando esse cronograma, entendeu? Então, mas você tem razão, eu acho que segunda-feira a gente conseguia ter aí mais gente, mas o lado bom é que a gente tem mais debate, né? Por Acaba tendo exemplo, 2 eu dias. não marquei nem nada de segunda-feira. Eu tenho vários cursos rolando de terça e quinta. Olha só. Aí, assim, hoje eu tive que abrir mão de uma coisa para vir para cá. Quinta-feira já não consigo. A agenda fica meio apertada, não tem jeito, né? Vamos para frente. Tá? Vamos, é isso aí. Bom, pessoal, já são 7h10, então boa noite para todo mundo de novo. Estamos aqui mais uma edição da nossa São Paulo Trabalhista. Hoje, certamente, um dos temas, todos são importantes, mas acho que esse é muito caro para nós, porque a gente sabe como que não dá para se pensar um desenvolvimento nacional ou mesmo municipal sem pensar nas questões ambientais. Então, eu acho que estamos aqui, portanto, ansiosas e ansiosos para ter uma aula com o nosso companheiro Henrique Vita, com a nossa companheira Bárbara, que vai chegar um pouquinho depois, ela está fechando uma outra live, né? E logo, logo vai estar aí com a gente, não sei se ela chegou já, deixa eu ver aqui, acho que ainda não. Não, ainda não. Então, logo mais ela vai estar com a gente aqui, para se juntar ao Vita, que vai, portanto, fazer esse debate com a gente, dessa perspectiva aí do ecotrabalhismo, né? E, enfim, e falar um pouco do que a gente já tem constituído enquanto proposta a partir do ecotrabalhismo e, portanto, para o meio ambiente em São Paulo, né? Talvez a gente está sempre pensando São Paulo como uma selva de pedra, mas não é só isso, né? Ela também tem questões ambientais, do verde e, portanto, não só do cinza, né? E que nós temos que colocar na mesa para a gente debater, tá? Então, vou ficar com vocês aqui nessa primeira hora. Depois, a Bárbara assume aqui pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Estamos aqui em excelentes mãos. Estamos aqui com o nosso presidente Antônio Neto, nosso companheiro André Duarte, o Alessandro, que também está aqui com a gente, enfim. E com certeza vai ser mais uma noite aí de bastante debate, bastante reflexão. Eu vou passar a palavra aqui, então, para o nosso presidente para uma saudação, e na sequência peço para o Vita, lembrando aí, Vita, que você vai ter 45, 50 minutos para essa sua apresentação. E aí a gente abre para as nossas questões, tá bom? Oi, Neto, com você. Obrigado, Paulo. É só para cumprimentar todo mundo aqui, constatar o que disse a Érica, né? Mas vamos ter que adequar, é o que nós podemos, é o que temos para o momento, né, Paulo? É isso aí. Vamos ter que fazer, infelizmente. Mas, Henrique, a bola está com você. Tenho certeza que vamos ver um excelente trabalho. Obrigado pela presença de todos aqui, hein? Obrigado, Neto. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. É um desafio lidar com um tema como esse, querendo ou não, é um tema bastante amplo, mas a gente teve muitas mãos envolvidas e muita gente boa que conseguiu dar boas contribuições. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos vendo sim, Vita. Se você puder ampliar, não sei se dá para compartilhar a tela toda. Deixa eu fazer aqui.
Estou misturando as tecnologias aqui. Só um minutinho. Enquanto ele ajeita, uma notícia boa, primeiro turno da PEC do Fundeb, 79-0. Nossa, que maravilha! Isso sim é goleada. Que ótimo. Pronto, agora sim. Melhorou, vamos lá. Maravilha. Bom, boa noite mais uma vez. O tema que a gente vai tratar é meio ambiente e a agenda é mais ou menos essa. Então, vamos começar falando sobre o desafio ambiental, depois como que o GT foi composto, como que a gente se construiu ao longo desse tempo, quais foram os documentos que foram feitos, algumas discussões e algumas questões que estão diante desse cenário que a gente está, e depois um espaço para perguntas e discussões a respeito dos temas, e a gente vai circulando ali entre as temáticas. Ok? Indo aqui, então, primeiro para a questão ambiental. A questão ambiental geralmente é associada a grandes porções de terra, a floresta amazônica, principalmente quando a gente fala no Brasil, na realidade brasileira, sempre que fala de meio ambiente, pensam em Amazônia, pensam no Pantanal, pensam em várias estruturas que a gente tem no país, que representam uma parte considerável do território, e que o mundo todo tem como referência também, e principalmente as questões de queimadas, desmatamento, a perda da biodiversidade, agronegócio, disputa de terras, grilagem, enfim, temos várias situações que a gente vê nos noticiários e que muitas vezes as pessoas associam, mas a gente tem também questões ambientais dentro da nossa realidade, e especialmente aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente tem essa questão ambiental, e a pergunta fica, como que São Paulo se relaciona com essas questões? E aí, nisso, a gente tem algumas situações. Então, a gente teve situações diretas, como, por exemplo, no mês de agosto do ano passado, a gente teve um dia que foi o Dia do Fogo, que foi um dia que teve uma série de queimadas em vários lugares, principalmente na região norte, e a gente teve a fumaça contribuindo para criar uma camada de nuvens escuras em São Paulo. A gente teve um dia que foi bem assustador para quem estava aqui na cidade, que era um dia bem frio e que também estava ali com o dia mais ou menos, acho que umas 3, 4 da tarde, parecendo noite. E a gente tem várias outras situações decorrentes das questões ambientais. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, nos espaços urbanos, já mais da metade da população vive em áreas urbanas, segundo a ONU, e a tendência é até 2050 ser 70% da população vivendo em grandes centros urbanos. Em centros urbanos de forma geral, né? E no Brasil a gente já passa dos 80%, a gente está com 84,3% hoje da população em centros urbanos, especialmente aqui na região sudeste. E aí, com isso, a gente tem algumas questões que já são muito visíveis em relação a mudanças climáticas, especialmente na nossa cidade. A gente tem uma questão de poluição, que vem muito da poluição dos automóveis. A gente tem ilhas de calor, que são regiões que são mais quentes, especialmente por conta de ter regiões que não têm área verde. Então, a gente tem muito concreto, muito asfalto, e muitas vezes acaba sendo regiões que têm uma temperatura maior do que a média, gerando vários impactos, inclusive na saúde das pessoas. A gente tem enchentes, e algumas de grandes proporções. Então, aí no exemplo, a gente teve uma grande chuva em fevereiro desse ano, que gerou uma série de prejuízos e algumas vezes até gera algumas mortes e coloca as pessoas em risco, fora todo o transtorno que a gente tem com relação a enchentes, que são cada vez mais corriqueiras. Tem uma série de doenças e, inclusive, a gente tem uma grande quantidade de pessoas, na verdade, a maioria das causas de morte no mundo e também no Brasil são câncer e doenças
cardiovasculares e respiratórias. E isso tem tudo a ver com a forma como se vive, com o alimento que se ingere, com o ar que se respira e assim por diante. A gente tem um problema com a alimentação, que especialmente por ser um espaço urbano, a gente acaba dependendo muitas vezes da renda das pessoas. É muito difícil as pessoas poderem plantar, poderem ter uma vida de subsistência dentro dos centros urbanos. Então, a alimentação ela se torna um problema ainda mais grave quando a gente está falando de cidade. Temos um problema de moradia e algumas pessoas que acabam morando em regiões que são regiões de risco e aglomerações, especialmente nas periferias. Existem alguns hábitos que os centros urbanos acabam impondo às pessoas e muitas vezes as rotinas das pessoas acabam também prejudicando, e com isso a gente tem uma série de questões que às vezes não são vistas como ambientais e elas são puramente relacionadas com o meio ambiente. No PDT, eu acho que é importante fazer essa contextualização também. Então, a gente tem um desafio. Esse desafio, ele vem através até do próprio nome, do ecotrabalhismo, que é a ideia de pensar o desenvolvimento passando justamente pelas questões ambientais, não ter essa dicotomia que a gente vê e que esse governo federal muitas vezes acaba demonstrando, que tem uma dicotomia entre o desenvolvimento ou entre as questões ambientais. E na visão do ecotrabalhismo, na visão que a gente vem discutindo já há algum tempo, não tem como pensar o desenvolvimento sem pensar as questões ambientais. O ecotrabalhismo em si, ele é um movimento recente. O PDT tem um histórico de algumas movimentações anteriores de movimentos ambientais, mas nos últimos anos teve uma atuação de um movimento verde que acabou se constituindo no ecotrabalhismo, numa visão mais recente. Nós olhamos esse pensamento integrado de desenvolvimento e meio ambiente e as questões ambientais como forma de geração de oportunidades de emprego e renda ligadas ao trabalhismo. Então, a ideia é que essas questões elas sejam realmente conexas e realmente elas aproximem uma da outra. Hoje existe um movimento em 10 estados e tende a crescer cada vez mais, então é um movimento que está em expansão e tem atraído muita gente jovem. Eu tenho conversado com algumas pessoas de outros estados e as pessoas estão bastante empolgadas, e é um movimento que tende a ter uma adesão cada vez mais intensa, especialmente com algumas discussões que têm acontecido, especialmente com a forma como a gente tem que reagir a essas questões que o governo federal tem feito. E em São Paulo a gente começou um movimento estadual em abril de 2019, através de um pedido da própria executiva estadual. Um grupo foi montado, a gente começou a ter algumas discussões, começou a rascunhar o movimento, e aí nesse processo foram surgindo nos outros estados, e a gente foi se aproximando dessas discussões e, em paralelo, construindo um movimento no município. Tivemos a primeira atividade aberta ao público um ano atrás, em agosto de 2019, e aí, a partir daí, tivemos várias reuniões. Algumas pessoas que estão aqui fizeram parte dessas reuniões e participaram, ajudaram a construir o movimento, que culminou no manifesto em janeiro de 2020, depois de várias discussões, compreensões, entender quais eram as questões ambientais, como que as construções dos movimentos ambientais se comportavam em outros países, como que essa corrente de discussões poderia se aproximar das questões trabalhistas, discutimos o trabalhismo, enfim, tivemos uma série de construções, de reflexões, adaptamos a realidade de São Paulo, olhamos vários temas que tinham relação com aquilo que, de fato, estava próximo da nossa realidade municipal, especialmente. E aí, em fevereiro, a gente fez aquele evento que alguns tiveram aqui presentes, que foi o lançamento do ecotrabalhismo municipal, que foi um marco dentro dessa trajetória do movimento.
E aí, dentro disso, a gente teve a construção do GT Ambiental, que veio para discutir essas questões ambientais para o plano de governo do Poder Executivo, agora dando suporte à candidatura do Márcio França, junto com o Neto, para discussão para implementação disso dentro da realidade do governo que virá. E aí, nesse sentido, o GT Ambiental, ele começou com um formulário, todas as pessoas que tiveram interesse foram contatadas para poder contribuir com a visão, quais eram as questões mais críticas que as pessoas enxergavam, quais eram as pautas que não podiam faltar, quais eram os projetos, quais eram iniciativas que eram importantes, e várias perguntas para as pessoas poderem ajudar nessa construção inicial. Em seguida, a gente teve algumas reuniões virtuais, e dentro dessas reuniões virtuais, a construção de um documento, e aí, em seguida, a gente deixou o documento disponível para comentários, críticas, sugestões, e eu recebi algumas mensagens também individuais, e assim por diante, para essa construção. A gente fez, nessa construção, um primeiro documento, que se tornou o documento que foi apresentado ao grupo do PSB, que apresentou um segundo documento, que a gente vai tratar aqui bastante e ter algumas reflexões em cima dele. Eu mantive a nossa estrutura original com pequenas adaptações, mas pela questão lógica. A gente tinha separado em 5 eixos, que são esses que estão aí na tela. Então, é qualidade de vida, saúde e mudanças climáticas, gestão hídrica e urbanização, resíduos sólidos, áreas verdes e oportunidades. Na verdade, a gente estava só com educação, e aí em oportunidades a gente está colocando uma questão que é super importante, que a gente vem discutindo cada vez mais, que é a questão dos empregos verdes. E o documento do PSB, ele tem várias dessas questões dispersas ao longo do documento, então a gente tem uma outra linha lógica, mas até para a gente conseguir ter melhores discussões, eu optei por fazer essa colocação dessa linha lógica. Só um minutinho, pegar um carregador. Pronto. Seguindo aqui, então, a gente tem aqui, nesse primeiro eixo de qualidade de vida, saúde e mudanças climáticas, a gente tem algumas questões que foram colocadas no plano de governo. Então, aqui, quando a gente fala de saúde, qualidade de vida e mudanças climáticas, a primeira coisa que a gente tem que tratar é a questão da emissão de gases, que é um ponto super relevante dentro da cidade de São Paulo, que tem uma das maiores frotas de automóveis, tem a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, e a gente tem algumas questões relacionadas tanto a veículos automotores quanto a outros veículos. Então, no documento surge uma questão que é relacionada aos veículos, e a gente tem ali o programa de controle de emissão de poluentes, e aí ele cita a questão dos veículos movidos a diesel. Uma questão que acabou não aparecendo no programa, mas que é uma questão importante, é olhar o biodiesel, que alguns ônibus de São Paulo já têm usado. Existe um plano super interessante que está sendo aplicado para a renovação da frota de ônibus usando biodiesel e tendo um índice de poluição cada vez menor. E também existem algumas questões relacionadas a renovação da frota de ônibus, que pode ser uma das questões a serem discutidas para renovação dos contratos da concessão de ônibus, que deve acontecer na próxima gestão. Então, esse é um ponto super relevante que a gente pode conectar com essa questão ambiental e olhar para opções como ônibus elétricos, trólebus e outras opções que existem e podem ser incorporadas nessa discussão da questão do transporte público. Existe também uma discussão ali sobre o programa
de controle de ruídos de veículos, especialmente de carga, e também ele fala da inspeção veicular, que é uma discussão que acabou acontecendo na gestão anterior, e nessa gestão ela foi abandonada. Então é uma das questões aqui que eles falam que é um momento político para retomar essa discussão. E aí, dentro dessa discussão, existe uma discussão, inclusive, legal, se é uma questão municipal ou se é uma questão estadual, enfim. Mas aqui no documento eles colocam que é uma questão a ser retomada. Então, esse é um dos pontos que aparece com bastante, que me chamou bastante atenção. Eles falam de modais alternativos também, dentro dessa lógica, que existe uma análise dentro da questão cicloviária. Então, a gente teve ali, na gestão Haddad, um grande questionamento, especialmente ali perto do período eleitoral, sobre a expansão das ciclovias, e algumas críticas, e uma campanha até da imprensa, muitas vezes questionando as ciclovias, como eram feitas, etc., e muito menos, olhando muito mais como eram feitas e as críticas nesse sentido, mas algumas vezes também fazendo questionamento se essa forma de expansão de ciclovias seria adequada para São Paulo, etc. E aí, dentro disso, existem algumas pesquisas que saíram recentemente que falaram que mais de 80% das vias de São Paulo são cicláveis. Seria possível, então, andar de bicicleta, ter essa forma de mobilidade como uma forma de mobilidade viável, do ponto de vista esqueci a palavra agora, mas seria assim, do ponto de vista de ser plano ou não, e a gente conseguiria ter isso como viável, e basicamente precisaria de políticas públicas que pensassem nisso e que conseguissem integrar esse modal dentro do município e integrar as próprias vias que existem. Aqui existe uma crítica à gestão anterior, a gestão atual, que não fez a expansão de ciclovias, e mais recentemente saiu uma reportagem dizendo que nesse ano agora, próximo das eleições, começaram a expandir as ciclovias novamente, mas que nos outros anos anteriores não teve a expansão teve a expansão de 900 metros, para não dizer que não houve expansão. Houve também a extinção do programa de ciclofaixa de lazer e também o fechamento de vários bicicletários, inclusive alguns que eram mantidos pelo governo estadual. Dentro disso, eles colocam, aparece aqui no programa, a colocação de novos bicicletários, a implementação, e também a recuperação do plano cicloviário. Nesse eixo também de qualidade de vida, houve uma questão que eu achei super interessante, que a gente não tinha considerado nas nossas discussões, que é a logística e o abastecimento de São Paulo, olhando para os mercados e para as feiras livres. Então, a gente tinha, nas nossas discussões, falado sobre algumas questões de alimentação, de orgânicos e de relação de agricultura familiar com as escolas e com a qualidade de vida de forma geral, mas uma coisa que eu achei super interessante que foi trazida dentro desse plano, não digo final, né, desse plano que iremos aprimorar, mas nesse plano, na versão que está hoje, foi essa questão de reorganizar os mercados municipais e os sacolões, modernizar as feiras livres, especialmente olhando para a expansão nas periferias, ampliar e regularizar a banca de flores. Tem mais de 100 bancas de flores, tem mais de 1.000 bancas de flores em São Paulo. Transferência da CEAGESP para a capital, isso também já vem da outra gestão, uma discussão bem grande, bem intensa, tanto da mudança, quanto também da mudança de local, quanto também da colocação de isso ser municipalizado ou continuar com o governo federal como é hoje, continuar federal, com gestão federal como é hoje.
Eles falam, também aparece a criação da Agência da Vigilância Sanitária Municipal, aprimorar a fiscalização desses centros que geralmente são fiscalizados pela Guarda Municipal e pela Covisa, da Secretaria Municipal de Saúde, que são estruturas que muitas vezes não têm os equipamentos ou não têm o preparo adequado para fazer essa fiscalização nesses espaços. Também é trazido, ela fica em São Paulo, mas é de gestão federal, respondendo a pergunta que a Érica fez. Ela não é municipalizada, a gestão dela é federalizada. E aí existe um plano de municipalizar e, ao mesmo tempo, de poder fazer a transição, e aí existem algumas opções de transição. Aqui no documento só tem a discussão de municipalizar e não de fazer a mudança. Eu vou responder as perguntas no final, tá bom? Mas podem ir colocando aí, sem problemas. Mas no final a gente responde, a gente discute todos os pontos. Ampliar a produção rural familiar e fazer parcerias com escolas e com outras instituições públicas. Integração dos bancos de alimentos também foi algo super interessante e que nós não tínhamos discutido e que foi algo super, digamos, super pertinente. Incentivos a hortas urbanas, que é uma parte que a gente discutiu bastante e que ainda não está contemplado no plano, mas que é algo que é super importante. E incentivo à apicultura e meliponicultura. Basicamente, alguém do grupo aqui deve saber, eu me lembro que eu tive algumas discussões sobre isso com o pessoal que participou de algumas reuniões do ecotrabalhismo, que são as abelhas sem ferrão. Então, é tanto produção de mel quanto a polinização através dessas abelhas que elas se adaptam muito à realidade urbana e é uma forma também de gerar alimentos e de, ao mesmo tempo, também ter esse auxílio na biodiversidade. Gestão hídrica e urbanização. Então, na gestão hídrica, a gente tem algumas questões bastante relevantes, e dentro dessas questões a gente tem questões super pertinentes e que desapareceram de algumas discussões, como, por exemplo, a crise hídrica que a gente teve alguns anos atrás e a forma como a gente tem de abastecimento de água. Então, a gente tem o abastecimento de água feito por diversas bacias que não estão muito próximas e, ao mesmo tempo, a gente tem um desperdício de aproximadamente 30% da água que chega às residências. Então, isso é um desperdício extremamente alto e, ao mesmo tempo, implica não só em custos financeiros, monetários, mas também em custos ambientais, porque a gente tem uma perda muito grande que poderia ser utilizada para abastecimento de forma geral. Aparecem algumas questões importantes e que a gente tinha colocado, que é a questão das nascentes em São Paulo. Então, São Paulo tem poucos grandes rios. A gente tem o Tietê, o Tamanduateí, e tinha o Anhangabaú. O Pinheiros é um rio que era menor e que ele acabou artificialmente sendo tendo o trecho ajustado e por ser uma região ali bastante importante da cidade, ele se tornou um rio importante, mas era um dos rios que não representavam algo tão relevante. Mas a gente tem muitos córregos e diversas nascentes enterradas que são muitas vezes muito mais subutilizadas. Então a gente tem muita água correndo nas calçadas e muita água que acaba ali, especialmente algumas construções que se chega até essas nascentes, e essas nascentes elas ficam jorrando água sem uma utilização. Então isso é uma das questões que são colocadas.
e que são super importantes e que podem ser muito mais bem aproveitadas. E também a gente tem os córregos que estão aterrados e que, via de regra, acabam proliferando doenças e acabam, às vezes, gerando inundações e diversos outros problemas, porque não são bem geridos e também porque eles estão aterrados e muitas vezes não tem a forma de prevenção para as enchentes, fora o lixo que acaba sendo levado a esses rios. Existe aqui uma outra questão que foi colocada, que é os parques como forma de proteção manancial, que é algo que faz bastante sentido, de colocar parques lineares ou parques e praças próximos de regiões de rios, para serem não só um equipamento de lazer e aumentar as áreas verdes dentro do município, mas também de ser uma forma de proteção, e também a questão dos tratamentos de esgoto, que acabam fazendo com que muitas vezes a gente tenha a exposição de pessoas em situações de vulnerabilidade que seriam desnecessárias. Nas áreas rurais, ainda nessa questão de gestão hídrica e urbanização, a ampliação do programa Ligue os Pontos, que ele está muito atrelado à Zona Sul, e uma das coisas que deve sair já, eu acho que em 2 semanas ou 3 semanas, é a expansão desse programa para que exista um apoio à agricultura familiar e um suporte para que isso seja expandido. O apoio técnico aos produtores rurais, de forma geral, utilizando de universidades, então a gente tem grandes universidades que podem apoiar, e também existe um instituto que chama Umapaz, que fica dentro do Ibirapuera e que se tornou uma referência em educação ambiental e que também pode trazer esse apoio e esse suporte. O turismo ecológico ele é também uma alternativa. A gente tem várias regiões interessantes e que poderiam servir não só de educação ambiental, mas também como pontos turísticos. Isso é um ponto super legal que apareceu no programa que a gente não tinha discutido e que foi complementar e foi bem legal. E o apoio às populações indígenas, sobretudo em saúde. A gente tem 3 grupos, 3 tribos instaladas em São Paulo, inclusive uma, o movimento ecotrabalhismo chegou a visitar, e são tribos que muitas vezes não têm, são populações, né, que não têm o suporte adequado, especialmente nessa época de pandemia. Então, um dos pontos que aparece aqui no programa também é a questão da saúde e o atendimento que se tem ali para as populações indígenas. Resíduos sólidos, e aí resíduos sólidos a gente separa em resíduos sólidos úmidos e resíduos sólidos orgânicos, e aí dentro disso a gente tem a gestão integrada dos resíduos sólidos residenciais, comerciais e industriais. Há pouco tempo a gente teve uma nova legislação que obrigou todas as empresas do município a se cadastrarem como geradoras de lixo, e depois disso não houve uma continuidade. Então, houve ali a ameaça de uma multa se as empresas não se cadastrassem. Todo mundo que tinha um CNPJ em São Paulo teve que correr atrás disso, de fazer a documentação e assim por diante. E com isso a gente acabou não tendo nenhum efeito além dessa questão. Então, seria um momento super importante de conscientização e, ao mesmo tempo, de uma oportunidade grande de conseguir ter passos importantes nesse sentido, e acabou que se tornou muito mais uma questão pró forma e não teve um avanço. Então, essa é uma das questões que podem ser avançadas e podem ser implementadas para olhar essa questão dos resíduos sólidos. Em relação também à criação de incentivos a programas de compostagem e de reciclagem. Então, algumas coisas que aparecem aqui nos programas é o selo verde, o desconto de impostos, a implementação de máquinas que recolhem latas e trocam por alimentos e trocam por
outros incentivos para que exista essa colocação, e também a implantação de usinas de reciclagem para resíduos sólidos de construção e demolição. E aí, nesse sentido, vale comentar que nos últimos anos a gente tinha não queria usar essa palavra, mas existia um grupo ali, uma máfia de caçambas em São Paulo, então existia ali um oligopólio, poucas empresas atuando nisso, e mais recentemente houve algumas mudanças, principalmente na gestão do Haddad, houve algumas mudanças nesse sentido e algumas melhorias, mas ainda assim é um problema que a gente tem na cidade, tanto essa questão dos resíduos de construção e demolição, quanto também da poluição gerada pela construção civil. As partículas que são dispersas no ar são bastante nocivas, são partículas muito finas e que fazem parte também das questões que a gente tem respiratórias na cidade de São Paulo. Então, isso é um ponto que muitas vezes não é discutido e a gente precisaria ter alguma ação sobre isso. Então, esse é um ponto que seria interessante também de incorporar nessas discussões. Resíduos sólidos orgânicos, então a gente já falou ali de centrais de compostagem, outras propostas que a gente coloca é a coleta do óleo de cozinha e também da geração de energia através de biogás. E aí isso é uma iniciativa também que a gente tem nascente e que pode ser aprimorada dentro da cidade de São Paulo. Áreas verdes, e aí de áreas verdes tem uma questão que é super importante da gente considerar, que muitas vezes se olha só áreas verdes como a criação de parques. E a diferença de um parque para uma praça ou de um parque para alguma região arborizada é basicamente a gestão. Então, não necessariamente a gente tem que brigar por parques, mas tem que brigar por espaços verdes que estejam pela cidade, que façam parte das regiões diversas. Se for olhar uma correlação entre preço de imóveis e áreas com áreas verdes, vocês vão ver que os bairros mais nobres, os bairros mais caros, costumam ter uma arborização maior. E isso é uma questão super importante, porque inclusive um argumento para se arborizar mais. Então, de alguma forma, a valorização disso, ainda que seja monetária, mas existe uma valorização em bairros que têm mais áreas verdes. Então, isso é uma questão que é também uma maneira da gente conseguir envolver a população nessas discussões, para que, de fato, não só o poder público tenha essa iniciativa, mas também a população se aproprie disso para conseguir ampliar essa quantidade e ampliar essas pessoas que têm lutado por isso. Nesse documento aparece bastante essa questão de parques, e aí existe tanto a fonte de recursos, então falam da dotação de recursos de multas e os TACs, né, termos de ajustamento de conduta, e também por infrações, que são as multas ambientais, de forma geral, no município, que não são cobradas. E aí fala que desde 2016 a gente não tem nenhuma cobrança de multas ambientais. Então isso é um ponto também super crítico, porque, consequentemente, a gente não tem essa política de conseguir recursos para aplicar nas questões ambientais. E aí um outro ponto, já levando também para uma discussão, é a questão de como esses TACs são feitos. Então, a gente teve, se não me engano, em 2000 foi logo no primeiro ano dessa gestão atual, foi 2017, provavelmente, a gente teve os paredões verdes, as paredes verdes feitas na 23 de maio como uma forma de compensação. E essa forma de compensação ela não é efetiva para aquilo que ela se propunha a fazer. Então, também
tanto esses TACs quanto essas discussões, elas são muito importantes para a gente conseguir ver a efetividade das compensações ambientais e, ao mesmo tempo, de todas as contravenções que existam ali e que precisem ter algum tipo de compensação. Nos parques, existe algum questionamento sobre a melhoria da segurança e alguns parques que ficaram fechados para manutenção e não tem previsão de reabertura. Na gestão atual, tiveram algumas metas, então teve a revitalização de 51 parques com recursos próprios e só um foi revitalizado, e a concessão de 7 parques, e 5 desses 7 parques foram concedidos à iniciativa privada. E aí tem várias discussões também que eu acho importante da gente se apropriar e entrar mesmo a fundo, que é como esses parques são concedidos, quais são os interesses que são atendidos e o que vai ser para a população. Então, acho que esses são debates bem importantes, bem relevantes para a gente entrar, especialmente porque tem grandes parques aí que estão dentro desse lote que foi concedido, inclusive o próprio Parque do Ibirapuera. Implantar 10 novos parques municipais também tinha nessa meta e somente um foi implementado. E aí nisso, dentro do plano, é colocado a parceria com empresas privadas em troca de publicidade e exploração comercial. E aí essa exploração comercial eu entendo que seja a venda de alimentos e coisas nesse sentido. Parcerias com o terceiro setor em programas de conservação e educação ambiental e programa de bolsa. E aí, dentro disso, a gente já propõe algumas coisas também extras, que é o programa de bolsas para revitalização de áreas verdes, e aí uma inspiração também que conhecemos recentemente, é um programa de Niterói, que é o Jovem Ecossocial, que é o pagamento de bolsas para pessoas que... para estudantes que tenham interesse em ter uma experiência profissional e que possam, de alguma forma, gerar algumas... gerar benefícios ambientais, prestar serviços ambientais e ter essa remuneração. E aí esse programa ele é super interessante porque ele une duas questões. Então, uma é a necessidade social e também o combate à violência e a geração de oportunidades, junto com as questões ambientais, que são questões que são importantes. E aí, com isso, é uma forma de não só gerar oportunidades, mas também resolver algumas situações importantes dentro da cidade. A criação de corredores ecológicos também foi outra questão que foi discutida. Então, criar espaços que consigam permitir que a biodiversidade consiga se integrar dentro do município, e aí desde fazer com que uma praça tenha algum tipo de ligação para troca para que os animais e as plantas, enfim, consigam ter essa interação e não fiquem em setores isolados, e também fazer com que exista uma política de construção de parques que já visem essa integração logo de início com praças e com outras regiões. Então tem várias formas de se fazer isso, inclusive aproveitando algumas estruturas que já existem no município. Educação e empregos verdes, e aí dentro disso a gente descobriu uma questão super importante. Então, o currículo municipal de São Paulo, da rede municipal de São Paulo, ele é inteiro baseado nas ODS, ele foi construído e implementado nos últimos 5 anos, e se não me engano, do ensino fundamental foi em 2017, que é a maior parte da rede municipal, depois da educação infantil, e a gente tem ali essa visão de que o currículo ele tem já essa visão de desenvolvimento sustentável das metas da ODS, e existe também já algumas coisas relacionadas a questões ambientais. Então, já existe uma preocupação nesse sentido. O que precisa ser visto é realmente se existe uma formação continuada, se os professores estão apropriados
se eles estão capacitados realmente para fazer essa educação de forma moderna e atualizada e relacionado com as questões da cidade. Aí, nesse mesmo sentido, existe também algumas iniciativas compartilhadas de questões de outros programas e a rede de ensino. Então, a compra de alimentos produzidos por agricultura familiar pelas escolas, da mesma forma, as hortas urbanas usadas como instrumento pedagógico e também como forma de geração de renda, usando os espaços escolares e o entorno, a agroecologia dentro das escolas, o ensino da reciclagem, o exemplo, também utilizando esses espaços, painéis solares e outras estruturas de geração de energia alternativa, também usando os prédios escolares, e também a política de ciclovias e ciclorrotas, considerando o entorno dessas regiões, que além de ser educativo, é também uma forma de incentivar um público que pode criar hábitos positivos ao longo das suas vidas. Do ponto de vista de empregos verdes, a gente tem o fortalecimento de ações da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, que tem feito um trabalho interessante na construção de diversas, no apoio, né, de diversas organizações, especialmente com cunho social. Mesma coisa com o Green Sampa, que é um programa também super interessante, e também o Ligue os Pontos, que é o programa que eu tinha mencionado lá atrás. Tem também uma questão que a gente vem discutindo já no ecotrabalhismo e que pode ser incorporado também, que é a aproximação dos Fab Labs. E os Fab Labs são estruturas que podem usar da matéria-prima de produtos recicláveis, e também o projeto Sampa Sustentável, que aparece trazendo a questão da economia circular como forma também de pensar reciclagem, de pensar uma maneira de olhar toda a cadeia produtiva. Enfim, são esses os tópicos principais que eu destaco. Eu tentei trazer praticamente todos dentro dessa lógica, e agora eu acho que seria legal a gente usar desse tempo para a gente fazer algumas discussões importantes e, enfim, responder aos questionamentos que foram colocados. Maravilha, Vita. De novo, tivemos uma aula aqui, viu? Muito, muito interessante as propostas. Enfim, eu deixei uma perguntinha registrada ali para vocês, porque, como eu disse, às 8 eu tenho que dar aula. Então, eu vou passar o bastão para minha companheira Bárbara, a partir de agora, em rede nacional, tá certo? Ou municipal. Para que você toque, Bárbara. Um beijo para você, para todos os outros. Enfim, nos vemos aí na quinta-feira. Beijão, gente. Até mais. Obrigada, Paulo. Valeu, Paulo. Obrigado. Deu. Muito bom, Henrique. Parabéns pela apresentação. Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu peguei a maior parte dela. E eu faço parte também do GT de Meio Ambiente, do ecotrabalhismo, então muito feliz de estar vendo esse tema discutido aqui. A gente teve algumas perguntas aqui, mas antes de ler, queria só passar a palavra para o nosso presidente, Neto, para ver se ele tem alguma dúvida, comentário, inquietação que ele queira trazer. Eu só ia parabenizar o grupo e a apresentação do Henrique. Foi realmente um trabalho muito. Agora, ver aqui as questões e as colocações. Tem gente que já me deu dica aqui. Fica a dica aqui para as propostas aí. Então, é óbvio que nós vamos levar todas essas dicas e propostas para o projeto de governo, com certeza. Tá bom? Vai lá, Henricão e Bárbara. Perfeito. Obrigado. Bom, trazendo aqui as perguntas que tiveram no grupo, tem uma questão da Érica: incentivo ao SAF, cultura dos orgânicos está previsto. Eu queria começar tocando esse ponto sobre o slide de alimentação. Henrique, você quer comentar? Érica, você consegue falar um pouco mais sobre essa questão? Você me chamou? Sim. O sistema agroflorestal e as hortas orgânicas, né? Porque, assim, a gente tem um jogo de interesses muito grande, né, dos produtores que não fazem
cultura orgânica. É o que a gente tem que... tudo que é orgânico é tudo muito mais caro, né? Então, a população acaba comprando o que não é orgânico. Então, assim, a gente precisa incentivar ao máximo que o orgânico seja cultivado, que o sistema agroflorestal possa prosperar, né? E que seja acessível para todos, né? Nesse sentido. Érica, deixa eu até trazer um dado, não sei se foi falado aqui, mas eu ontem tive a oportunidade de conversar com o Guilherme Vidal, que é companheiro nosso aqui do partido e inclusive faz parte do GT de Desenvolvimento Econômico, e eu estava curiosa sobre dados relativos à produção de orgânicos na cidade, e ele estava me contando que são 550 produtores que a gente tem na cidade, mais ou menos mapeado, e desses 550 a gente tem um pouco mais de 120 com certificação orgânica. Desculpa, orgânicos, ainda às vezes em vias de certificação. E o Henrique trouxe aqui o programa Ligue os Pontos, né? Eles fazem um trabalho de ATER, né? Que é de assistência técnica rural e de muita proximidade com os produtores na Zona Sul, ali na região de Parelheiros, e até foi um questionamento que eu fiz para o Guilherme, ele contou que sim, existe a preocupação da transição para o orgânico dentro do programa Ligue os Pontos, né? Então, eu acho que, de certa forma, o Henrique trouxe aqui a importância desse programa, a importância da expansão e, de fato, de ampliar esse ATER, né? Assistência técnica, olhando para a produção. E aí eu acho que uma coisa que a gente conseguir fazer a transição para o orgânico, outra coisa é como escoar a produção, como você bem colocou. Então, acho que também poderia caminhar, né, para essa discussão de como escoar e ter o poder público nesse papel centralizador de induzir a compra de orgânicos a partir da compra da merenda e de estímulo a feiras de orgânicos com valores mais acessíveis, e para isso precisa ter uma logística facilitada pela prefeitura. Henrique, não sei se você quer complementar, o Alê queria também tocar nesse assunto. Alê, tá aí? Sim, mas não é exatamente sobre esse, Bárbara. Então, Henrique, você quer complementar alguma coisa sobre isso? Não, você deu uma aula aí, não tenho nada a complementar. Eu aprendi com o Guilherme ontem. Legal. Ale, então pode trazer outro assunto, sim, sem problemas. Tá, não é uma questão, primeiro, parabenizar vocês, né, tanto Vita, Bárbara, enfim, todos os companheiros e companheiras, a Érica, a Sofia, todo mundo que está, João Manuel, a galera, eu diria que é a linha de ponta aí do partido, do ponto de vista da construção do que está dentro, não só do GT, mas de todas as reuniões que nós tivemos, né, para discutir o plano lá de empregos, focado nos empregos verdes e tal, mas eu queria recuperar aqui um crime que eu cometi na reunião da executiva, que eu tinha combinado com a Bárbara de tratar de um tema da questão da neutralização do carbono, que ela tem pesquisado isso e trouxe para a gente, tido para a gente fazer esse investimento, que é um investimento muito pequeno, perto do retorno político que a gente vai ter para a nossa chapa. Aquele dia da reunião do executivo, todo mundo sabe, estava um auê muito forte, então muitas tensões, estava anotado, ficou de lado e a gente não discutiu. Mas aproveitar aqui a presença do presidente também, eu acho que a gente deve levar isso à frente, o custo é muito pequeno, né? A Bárbara já fez um levantamento de orçamentos para o PDT, promover essa neutralização. O que é a neutralização? Nós pagarmos um processo de reflorestamento em torno do número de santinhos que a gente venha fazer, de material impresso que a gente venha fazer para os candidatos, né? O custo gira em torno de 2.000 e pouco para todos os candidatos a vereador, para toda a chapa que a gente venha fazer. Então, já tinha até conversado com
com o Neto sobre isso, é algo que dá para a gente abraçar, a gente encarar e largar, colocar todos os nossos pré-candidatos com esse selo, né, de neutralização. Então, só para deixar em aberto aqui, que pedir desculpa para a Bárbara, que eu combinei com ela da gente tratar isso na reunião, mas como estava naquele dia quente e tal, que precisávamos discutir outros temas, ali acabou passando, não que não seja importante, mas é que dentro das coisas que estavam acontecendo lá, a gente acabou não debatendo, né? Mas eu acho que isso é tranquilo da gente encaminhar, então já dá para a gente se comprometer aí de encaminhar isso para a nossa chapa, tá linkado com toda essa discussão, esse debate e esse plano aí bastante importante, profundo e completo que vocês estão trabalhando. Só isso aqui. Muito obrigada, Lê. Fiquei muito, muito feliz. Eu, Henrique e João, a gente estava falando disso esses dias novamente, então fico realmente feliz que a gente tenha esse retorno. Acho que só uma preocupação, mas a gente conversa disso no momento apropriado, Lê, de fato da gente conseguir fazer um orçamento condizente com as campanhas dos candidatos a proporcional aí, e entender se a majoritária também entraria nesse orçamento. Mas, enfim, uma discussão só para a gente conseguir estimar precisamente. E aí, para quem não conhece muito da neutralização, a gente paga uma empresa que vai fazer uma ação de reflorestamento proporcional ao número de material que a gente fizer impresso, né, de campanha. Então, é um pouco só agora a gente conseguir chegar nessa estimativa mais fidedigna aí, tá bom? Perfeito. Henrique, tem mais alguns comentários aqui no chat. Queria começar falando de um do Carlos. Ele fala aqui sobre a questão da educação ambiental. Então, precisamos incluir a questão ambiental nas escolas, educar e conservar. Sugere uma agenda anual de atividades escolares voltada para o meio ambiente. Por exemplo, reciclagem nas escolas, onde os alunos levam material reciclável para as escolas. Empresas privadas custeiam esse armazenamento e transporte desse material, e nesse caso ainda geramos emprego e renda através das cooperativas. Você quer aprofundar algum ponto específico sobre esse assunto, Henrique? Eu acho que é uma oportunidade enorme que a gente tem de justamente vincular. Eu estava rodando os comentários e tem um comentário também que ele fala do adote uma praça ser usado pelas escolas também, ser feito através das escolas, né? Eu acho que é uma iniciativa super interessante e que eu acho que tudo que for possível ligar com educação e relacionar meio ambiente, eu acho que isso faz muito sentido. Então, eu concordo, eu acho que esse é um ótimo caminho. E tem uma questão também que eu acabei não tocando na apresentação, mas que eu acho que é importante, e que até tivemos algumas discussões recentes nesse sentido, que é a qualidade dos empregos gerados com as questões ambientais. Especialmente a gente olhar para as questões dos catadores e de pessoas que trabalham nas cooperativas, enfim, para gerar empregos que sejam empregos realmente dignos, que tragam renda, que não coloquem as pessoas em situações de vulnerabilidade, assim por diante. Lembrando que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos responsabiliza as empresas geradoras por fazer esse processo de cuidar dos resíduos que são gerados. E na prática a gente tem ali uma reciclagem muito pequena, comparado com o que poderia ter, e com o que deveria ter pela própria legislação, e ao mesmo tempo a gente tem ali diversos aterros e diversos materiais que poderiam ser reaproveitados, sendo aterrados e ocupando espaço e gerando problemas sociais e ambientais. Então, isso é um ponto também importante da gente ter em mente e, de alguma forma, ter essa sensibilidade de criar programas para geração de empregos dignos e que gerem renda e, ao mesmo tempo, que a gente consiga melhorar as condições dessas pessoas que já estão nessas situações hoje. Enfim, aproveitei para fazer esse complemento. Perfeito, Henrique.
O Paulo deixou aqui uma reflexão que eu queria compartilhar, não sei se todos viram aqui, e pedir sua opinião, Henrique. Quero deixar aqui uma pergunta, uma reflexão, a partir da proposta do programa de bolsas para a revitalização de áreas verdes. Não seria uma forma de estimular a participação de jovens para essa geração de renda e educação ambiental? Acho que isso tem a ver com a ideia de alistamento, do Márcio França de alistamento civil de jovens. O que vocês pensam? Eu acho que sim, são questões que podem muito bem se conversar e faz muito sentido até, e já tendo essa abertura e essa intenção do Márcio França de gerar oportunidades, de fazer esse alistamento como uma forma de geração de oportunidades de forma geral, acho que a gente pode muito bem colocar questões ambientais como um dos programas dentro desse programa maior. Então eu não vejo, na verdade, eu vejo muito mais uma soma do que um empecilho. Eu vejo com muitos bons olhos isso. Perfeito. Tem uma pergunta do Jonas sobre mobilidade urbana, mas lá no início, eu não sei se cabe a gente discutir aqui ou encaminhar para o GT de mobilidade urbana, acho que faz mais sentido, tá bom, Jonas? Então, mas só lendo aqui, cada bike poderia ser substituída por veículo, os riscos são grandes. Não seria bom deixar uma faixa de cada lado nas grandes avenidas para bikes e motos totalmente isoladas dos demais veículos, né? Então, expansão de ciclofaixas e de ciclovias. Jonas, obrigada por trazer a pergunta, vamos encaminhar para o GT de mobilidade. E acho que, dito isso, as perguntas se encerraram. Tem muitos comentários muito bons aqui do Carlos. Não sei se o Henrique quer comentar algum deles em mais profundidade, mas mais no tom de comentário do que de dúvida. Eu anotei bastante coisa aqui, principalmente essa visão de relação com escolas, que eu acho super importante. Essa questão do ecoturismo, eu achei também que foi uma colocação muito pertinente. E realmente é um custo-benefício muito bom implementar, não é uma questão que exige grandes dificuldades, grandes estruturas, e ao mesmo tempo você consegue ter esse retorno muito rapidamente. E aí conecto de novo com a educação, porque eu acho que seriam espaços também para eventualmente fazer uma formação profissional de pessoas que vão trabalhar com turismo. A gente tem universidades que têm esses cursos em São Paulo e tal, então poderia ter ali uma aproximação de universidades e, ao mesmo tempo, fazer com que as escolas frequentassem esses espaços que são atrativos, né? O ecoturismo é bastante atrativo para os estudantes, então eu acho que é uma maneira de aproximar. Acho que é isso das colocações ali que são muito boas. Perfeito, gente. Muito, muito obrigada pela participação aí de todos e todas. Não sei se o Neto tá com a gente ainda, acho que não, né? Ou o Alessandro quer fazer alguma fala para a gente encerrar, mas da minha parte agradeço, Henrique, por ter feito essa apresentação e queria te fazer um pedido, Henrique, para compartilhar essa apresentação em PDF, PPT, o que for mais fácil, para que a gente compartilhe nos grupos, tá bom? Perfeito, tá bom, sim. Maravilha. Então Obrigadão, gente. Em nome da fundação aí do Paulo, que tem que sair para dar aula, agradeço. E vamos provocar também, aproveitar que o Jean está aí, para que a gente fale mais sobre essa proposta de educação ambiental junto com o GT de educação. Tentar emplacar essa proposta aí no programa de governo, tá bom? É isso. Grande abraço para todos, todas. Maravilha. Obrigado a todo mundo que contribuiu. Isso é um trabalho também que vem de muitas conversas. João, Bárbara, Érica, o Lauro, que não está aqui, e várias outras pessoas que deram suas contribuições, e o próprio Carlos também. Eu acho que são aprimoramentos constantes e a gente vai aprendendo a cada conversa e a cada momento de troca, a gente vai conseguindo pensar em mais alternativas e mais soluções. Então, agradeço aí a contribuição de todo mundo e a participação de todo mundo aqui também. Opa, o Chico, você queria falar? Se você permitir, eu queria fazer uma observação muito rápida. Por favor. Primeira questão, a exposição foi ótima. Eu só queria frisar o seguinte: o PSIL, que é o Programa de Controle de
problemas sonoros na cidade de São Paulo, está praticamente acéfalo. Há anos, as administrações não criam e incentivam o funcionamento do PSIL. E nós sabemos o grande problema que nós temos nas periferias, principalmente nos finais de semana, com os pancadões, com as festas no meio das ruas, e isso gera um conflito muito grande entre diferentes grupos de uma mesma comunidade. Porque o poder público está omisso. Simplesmente o poder público se omite. Ele nem intervém no sentido de ajudar os organizadores de festas a encontrarem espaços adequados para fazê-las, para que os jovens possam ter algum tipo de lazer e diversão, e nem trabalha no sentido de fornecer condições para que aqueles que não querem bagunça possam dormir, porque vão trabalhar no dia seguinte. Então, eu acho que, na questão ambiental, o fortalecimento do PSIL é de uma relevância gigantesca. A mesma coisa em relação a convênios com as cooperativas de catadores, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo não gosta de trabalhar com cooperativa de catadores. Por quê? Porque a máfia do lixo é muito forte. Então, eu acho que nós, que temos esse nosso viés trabalhista, temos que incentivar demais o trabalho das cooperativas de catadores, inclusive capacitando-as para fazer um trabalho de coleta de lixo que ultrapasse essa coisa de catador de maneira desorganizada. Prestarem um serviço para a prefeitura municipal, para que a gente tenha, por exemplo, coleta seletiva, que as grandes empresas não estão interessadas. Elas estão interessadas, na realidade, no aterro sanitário, porque elas ganham por tonelada que é despejada no aterro, né? Eu queria lembrar de um projeto que eu conheci em Brasília, chamado Projeto Orla, que foi desenvolvido a muito custo, que foi um projeto de desobstrução de toda a orla do Lago Paranoá. Esse projeto demorou muitos anos para conseguir vingar, e foi necessária uma batalha jurídica. E o que eu vejo aqui ao redor das nossas represas, as margens das nossas represas estão todas privatizadas. Elas estão todas ocupadas por loteamentos, por casas, por clubes, por grupos, por estabelecimentos comerciais. Vejamos aqui a represa de Guarapiranga, que é a que está mais próxima de todo mundo, né? Então, eu acho que nós podemos tentar aprender um pouco lá com o projeto Orla de Brasília, no sentido de democratizar a orla das nossas represas de acordo com aquilo que a lei determina. Porque a lei determina que, ao redor dos lagos, ao redor dos rios, é obrigatório deixar uma determinada quantidade de metros como um espaço público. E isso São Paulo ainda não tem. Em relação ao aspecto da inspeção veicular, se for nos moldes do que foi feita no governo do Kassab, né? Eu acredito, é melhor a gente não fazer, porque aquilo não é inspeção veicular. Aquilo é um caça-níqueis para políticos. Nós precisamos de inspeção veicular que vá fazer a inspeção nos veículos antigos, que são aqueles que apresentam mais problema. Porque quem tem um veículo 0 quilômetro, com 1 ano, com 2 anos, esse veículo tem que passar por revisão na fábrica, nas concessionárias, e ele está sempre em ordem. Tá bom? Gente, muito obrigado. Estou à disposição e adorei. Sou apaixonado pela questão ambiental. Maravilha, maravilha. Chico, eu não sei se eu tenho o seu contato ou se você está dentro do GT Ambiental. Se não tiver, eu pego... Você tem o contato de alguém do grupo? Ou me manda no chat. A gente pega o contato do Chico com o Jean, que no finalzinho já adiciona ele, pode deixar. Maravilha. Então tá Ou bom. com o André, que já está fazendo assim com a cabeça. Obrigado, André. Então tá ótimo. Maravilha. Tá certo. Muito obrigada, gente. Abraço. Bárbara e Vitor, o presidente teve que sair para ele dar uma entrevista, por isso que ele não ficou até o final. Essa entrevista já estava na agenda, infelizmente não dava para adiar.
Não, eu vi agora essa mensagem. Fica tranquilo, André. Obrigada de nos avisar. Parabéns, parabéns.